Salve, galera! E aí, gente? Uns diazinhos aí sem vídeo novo. Mas agora eu já tô bem, já extraí o dente, já tá tudo certo, eu já tô conseguindo falar. Então, vídeo novo. Tô devendo pra vocês algumas builds, especialmente build split shot. Fiquei de fazer vídeo de variação de split shot. Inclusive, tava testando uma build de split shot muito, muito boa, bem divertida também. Que eu vou fazer vídeo sobre, vou fazer vídeo da build. Mas hoje eu vim trazer um guia específico de um arquétipo de build, que é uma build basicamente, né? Eu falo um arquétipo que você vai conseguir usar com várias coisas, se você for criativo o suficiente. Mas é uma build basicamente com uma técnica muito interessante que um camarada meu lá do Discord, do Hellclock, Merc, descobriu. É uma coisa que eu já tava tentando fazer funcionar há algum tempo, não tinha conseguido ainda, mas ele percebeu uma relíquia muito específica que eu deixei passar e basicamente subiu a técnica e é muito foda. E como é muito foda, resolvi trazer pra vocês antes de trazer vídeo das outras builds. Então, primeiro a gente vai vir pra maluquice e depois eu vou voltar com os vídeos das builds mais normais, muito provavelmente, tá? Lembrando também, daqui uns dias vai ter lançamento aí, temporada nova Last Epoch, PoE 2, etc. A gente provavelmente vai estar fazendo vídeo aí também. Não sei se do PoE 2, eu não tenho certeza ainda como que eu vou fazer com a questão do calendário, porque tá muito próximo o lançamento um do outro, né? Vai ser muito próximo. Então não tenho certeza como a gente vai fazer isso, se eu vou ficar só no Last Epoch, se eu vou jogar PoE 2. Muito provavelmente eu vou ficar só no Last Epoch, pelo menos no primeiro mês aí, né? Mas beleza. Então bora lá. Primeiro de tudo, técnica ela envolve resetar cooldown, ficar com cooldown infinito, mana infinita, convicção infinita, dano infinito, tudo infinito e muita diversão. Beleza? Pra demonstrar isso, quer dizer, pra demonstrar não, né? Vocês provavelmente já viram no clipe, coloquei um clipe aí no começo do vídeo. Se você não viu, volta pro começo do vídeo. Vocês já viram o clipe, muito foda. Vou explicar pra vocês como funciona, passo a passo, tudo que vocês precisam saber, coisas pra tomar cuidado, o que não fazer para que você consiga replicar essa build e aproveitar ela enquanto o pessoal não mexe. Porque os devs falaram que não vão ficar nerfando coisa no jogo. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai tomar algum ajuste. Porque é impossível, é imoral isso aqui não tomar algum ajuste. É muito fácil de fazer e quebra o jogo completamente. Eu acho que é a build assim, que mais quebra o jogo de todas. Vocês viram builds de Rosário? Build de Rosário com Summon, etc. Esquece tudo, tá? É mais forte que isso. Muito provavelmente o Rosário vai dar mais dano mais rápido, tá? Especialmente Dash Rosário. Mas é mais rápido, assim, é mais divertido e no geral é mais forte que isso. Beleza? Então, primeiro de tudo, deixa eu mudar o jogo aqui para português. Apesar que eu vou ficar confuso com as coisas em português, ser bem sincero. Normalmente eu jogo com texto em inglês, tá? Mas enfim, como funciona? O que a gente precisa fazer? A build, ela gira primeiro em torno de uma constelação específica, que é o Xumaré, tá? O Xumaré, ele tem esse ponto aqui, ciclo sem fim. Basicamente, ele reduz o cooldown de todas as nossas habilidades em 1 segundo, toda vez que a gente ganha uma orbe de agilidade ou poder. Como que a gente ganha uma orbe de agilidade ou poder? A orbe de agilidade, a gente pega ela aqui, a gente ganha ela matando mob ou hitando inimigos elite, e a gente não se importa muito com ela, na verdade, não faz muita diferença na nossa build. E a orbe do poder a gente pega aqui na constelação de Tupã, gastando 820 de energia, que é a nossa mana. A gente ganha uma orbe do poder, tá? Então, cada 820 de energia, resumo da ópera, cada 820 de energia, a gente ganha uma orbe do poder, ativa o Xumaré, reseta 1 segundo de cooldown. Beleza? Qual que é a técnica, então? Gastar muita mana, resetar cooldown. Simples, né? Pois é. Como que a gente faz isso de uma maneira efetiva para a gente conseguir tirar proveito disso aqui, né? Se vocês já viram os outros vídeos do canal, as outras builds e tudo mais, vocês vão se lembrar que eu gosto muito dessa constelação e eu costumo usar ela junto com o Bombardment, né? Que eu bombardeio aqui com a relíquia dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa skill aqui, bombardeio com a relíquia... qual que é o nome em português? Deixa eu achar ela aqui. A relíquia que transforma o dano em plague, né? Dano tóxico. E reseta o cooldown, essa daqui. Cinzas de luto, tá? Então, bombardeio causa dano tóxico e usa ser recupera recarga. Então, normalmente eu uso isso. Mas a gente
tem uma maneira muito melhor de fazer isso agora. A gente não precisa usar essa daqui. A gente faz o seguinte. A gente gasta muita mana e gera muita orb. Reseta muito cooldown. Como a gente faz isso? Julgamento. Julgamento ela é uma skill que ela tem 1 segundo de cooldown e ela não tem animação, tá? Então a gente usa aqui, ó, ela não tem animação. Você pode spamar ela quando você quiser. O fato dela ter 1 segundo de cooldown significa que toda vez que a gente gastar 820 de energia e recuperar 1 segundo de cooldown, ela zera o cooldown. Se a gente tiver mana suficiente e um custo de mana suficiente para spamar o Judgment, que é o julgamento aqui, e gastar esse 820 de mana com frequência, o Judgment ele fica sem cooldown nenhum. Tá? Então o que a gente faz aqui? A gente precisa, o primeiro passo para fazer isso aqui funcionar, a gente precisa especificamente colocar o custo do Judgment em 820. O mais próximo possível de 820. Não pode, em hipótese alguma, ser menos que 820. Tem que ser 820. Por quê? 820, você usou o Judgment uma vez, ele gasta 820 de mana, ganha uma orb, recupera um selo de cooldown, tá sem cooldown, você usa ele de novo. Você fazendo isso, você vai notar que você vai dar um clique no Judgment e a sua mana vai inteira embora. Porque esse um clique, ele castou uns 10 Judgment aqui. Nesse um clique que você deu, ele casta uns 10 Judgment. E a sua mana vai completamente embora. O que isso faz, né? Faz com que gere muitas orbs. A constelação ali de Tupã, ela tem uma característica interessante, que é o fato de que ele não capa você 820 de mana. Então, se eu gasto 820 ou se eu gasto 1640, ele vai contar toda a mana que você gastou para as orbs, ele não vai capar, né? Então, se eu gastar, por exemplo, 1640, em vez de ele me dar uma orb, ele vai me dar 2, então ele reseta 2 segundos de cooldown. Basicamente, essa parte importante da questão de custo de cooldown, tá? Então, para resetar, a gente usa o Judgment, coloca o custo de mana dele pelo menos 820. Toda vez que a gente castar, a gente vai ganhar uma orb. Toda vez que a gente ganhar uma orb, a gente reseta o cooldown do Judgment das nossas skills. Beleza. Agora a gente vai para a segunda parte do processo. Qual é a segunda parte do processo? A gente gasta aqui, a gente ficou sem mana, né? Eu tô recuperando muita mana porque eu tenho muita regen, mas a gente gasta aqui e ficou sem mana. O que eu vou fazer com isso daqui, né? Bom, a gente tem algumas coisas que a gente consegue lidar com isso. E, assim, eu esqueci de mostrar, mas só para mostrar aqui rapidamente, né? A gente tem cooldown nas skills, tá? E se a gente usa o Judgment, ele reseta o cooldown instantaneamente, tá? Beleza. Como que a gente lida com o custo de mana? A gente tem algumas formas de lidar com o custo de mana, 2 formas. Uma delas eu não sei se eu vou explicar porque eu não tenho nem a relíquia para mostrar, mas a forma específica que eu vou mostrar, que é a mais importante, é usando aqui a relíquia do corpo fechado, que recupera energia na ativação. Isso daqui que eu deixei passar. Eu já tinha ciência dessa técnica, entre aspas, para resetar cooldown e tudo mais, com o Judgment, de colocar o custo assim de 820 para forçar cada cast ter uma ativação de Power Orb e tal. Isso daí eu já sabia, já tava tentando fazer isso funcionar há muito tempo. Mas eu deixei escapar essa relíquia aqui, cara. E o que acontece com essa relíquia? Cara, quando você ativa o corpo fechado, você ganha, no meu caso aqui, 73% de energia. No meu caso, 73% de energia, ele funciona. Mas é interessante você ter o máximo possível, né? Então, o mais próximo de 100%, melhor. Mas 70% funciona. O que acontece é que eu vou gastar toda a minha mana com Judgment. E o Judgment, ele, por ter gasto toda a mana, vai gerar Power Orb e vai resetar o Closed Body, que é o corpo fechado. Corpo fechado, assim que ele é ativo, ele recupera mana. Recuperou mana 100%, eu gasto com Judgment. Reseta o cooldown do Closed Body. Entendeu o loop? A gente entra num loop de gastar mana, recuperar mana, e nesse processo a gente está estacando Conviction, que é a convicção que é o nosso escudo aqui, a gente está resetando o cooldown das skills, e a gente cria esse loop infinito que a gente consegue fazer várias coisas. Então, por exemplo, tem aqui o meu Closed Body cooldown, usei o Judgment, recuperou o cooldown. No momento que eu ativo de novo o corpo fechado, ele recupera a mana lá. E aí, se você segura as duas skills junto, você fica nesse loop infinito. Tá? E aí, ó, você pode ver, tô pintando a tela aqui de verde, né? E aqui as orbs gerando, aqui a gente já tá com 5 milhões de Conviction.
Conviction vai subindo, mana infinita, tá? E aí, o que que você faz, né? Esse daqui é o padrão, é a técnica, isso daqui é a base de tudo. Com isso, você consegue incorporar outras coisas. Você consegue fazer várias coisas aqui, você pode usar outras coisas, você pode estacar a convicção para usar outras skills, mas tem duas skills que funcionam perfeitamente com essa técnica, e as duas são uma passagem e a outra bombardeio. Por quê? Porque ambas não têm animação. Você usa o Passage, é instantâneo. Você usa o Bombardment, é instantâneo. Ele tem uma animaçãozinha, mas é instantâneo. O que acontece quando você junta o loop com qualquer uma dessas skills é que você vai spamar elas sem cooldown nenhum, porque você tá no loop de gastar energia, ganhar Power Orb e resetar a cooldown. Então, a sua skill que ela teria ali, ó, no meu caso aqui, 3 segundos de cooldown, ela é instantânea. Mesma coisa com o Passage, né? A skill que ela teria ali 3, 4 segundos, ó, 4 segundos de cooldown, se eu uso o loop aqui, né, e eu uso o Passage, ela não tem cooldown nenhum. Isso daqui é muito foda, porque ele possibilita você fazer muitas coisas. Uma das coisas que ele possibilita você fazer, que é a que eu mais gosto, é usar o Passage como skill de dano principal. Era isso que eu estava tentando fazer antes e não tinha conseguido. Eu queria muito usar o Passage como skill de dano principal. O fato de que a gente consegue estacar tanta convicção e ter skill sem cooldown nenhum, possibilita a gente fazer isso. Então a build ela acaba se tornando uma build de speed farm. Não só speed farm, porque ela é uma build boa, mas ela é muito provavelmente a build mais rápida do jogo. A gente consegue pegar uma área de efeito assim absurda, de limpar a tela inteira, isso daqui, e a gente não tem cooldown nenhum, basicamente, e tem muito dano. E aí, como que a gente tem muito dano? Né? Próxima parte. A gente tem muito dano porque a gente usa aqui promessa escrita, tá? Promessa escrita, a gente converte parte da nossa convicção como dano para as magias. Tanto o Passage quanto o Bombardeio são magias. Então, no momento que a gente lupa aqui, né, e a nossa convicção começa a stacar, ó, já foi para 2 milhões, ó, 3 milhões. No momento que a gente staca essa convicção e a gente vai estar rodando assim pelo mapa, né, e outra, dá para usar as duas juntas também, tá? Dá para usar tudo junto, ó. Bombardeio com Passage, dá para usar tudo ao mesmo tempo. A gente staca essa convicção e essa convicção ela é convertida em dano. Então, com muito pouco recurso, a gente transforma isso daqui numa coisa, tipo, uma skill que ela não é boa, de certa forma, para dano, nem nada do tipo, a gente consegue transformar ela numa skill muito boa de dano, e o Bombardment, que ela já é uma skill boa, ela fica melhor ainda, tá? Outra coisa importante, inclusive, eu tô falando pra caramba, me desculpem, eu já gravei esse vídeo, na verdade eu gravei esse vídeo uma vez só, mas eu gravei com o microfone mutado, 15 minutos falando. Então eu já me perdi no roteiro, eu resolvi fazer sem roteiro nem sem nada, porque já perdi a outra gravação mesmo. Mas enfim, uma outra coisa muito importante é a seguinte: você não consegue fazer isso daqui se você não tiver uma quantidade suficiente de mana. Qual que seria a quantidade suficiente de mana? Pelo menos uns 12 mil. Por que que eu digo isso? O ponto é que, no meu caso aqui, o corpo fechado ele tá com 4 segundos de cooldown. O cooldown dele é 15. Eu tenho tanto CDR assim porque eu tenho muita relíquia e tudo mais pro CDR, né? Muito equipamento pro CDR. Se você olhar aqui, ó, 45%, 47%, 28%. Mas as relíquias e tudo mais, então tem 363% de velocidade de recarga. Perdão, reduz muito a minha recarga aqui do corpo fechado. Mas o ponto é que você precisa ter uma quantidade de mana suficiente para castar o julgamento o suficiente para resetar o corpo fechado instantaneamente. Então, se você tiver uma quantidade muito baixa de mana, você não vai conseguir castar a quantidade de vezes, o julgamento, a quantidade de vezes necessária para zerar o cooldown do Closed Body, e você vai continuar com o cooldown no Closed Body sem mana e não vai conseguir fazer o loop, tá? Para exemplificar isso, eu vou reduzir aqui, ó. Apesar que mesmo no nível 1 ele tá 840, mas já vai dar para perceber a diferença. Mas no meu caso aqui, mesmo nível 1, eu tô acima do necessário, então ele ainda vai lupar, mas vai ficar bem pior do que tava antes, ó. Ó, dá pra perceber que tá bem mais lento, né? Então ele ainda tá lupando, mas tá muito mais lento. Ó lá. Então, basicamente isso. Você precisa ter uma quantidade suficiente de mana para poder
realmente fazer o loop, porque se você tiver pouca mana, você não vai conseguir resetar todo o cooldown do corpo fechado, e o loop não vai acontecer basicamente porque você precisa castar o corpo fechado para recuperar energia, beleza? Agora, outra coisa, por que que eu consigo subir aqui o nível da minha skill e botar ela para 2000 e tanto de custo? Isso daqui é um motivo muito específico, muito importante e que eu já expliquei ao decorrer do vídeo, eu acabei falando, mas eu vou explicar de novo de maneira mais clara. Lembra que eu comentei que a constelação Tupã lá, ela não te capa 820? Se eu gastar mais que 820, ele vai me dar mais de uma orb de uma vez? O que acontece? A base da ideia é eu gastar 820 de mana em um cast do Judgment para recuperar, para ganhar uma Power Orb e recuperar um segundo de cooldown, certo? Só que se eu dobrar isso e eu gastar ali 1640 de uma vez em um cast, em vez de eu ganhar uma Power Orb, eu ganho duas e eu recupero 2 segundos de cooldown. Se eu triplicar isso, gastar ali dos 2000 de sei lá quanto, já nem sei quanto mais que é a conta, mas é 2000 e tanto. Tô mal de matemática hoje, não vou fazer a conta, me desculpem, façam a conta aí, mas é 3 vezes 820. Você ganha 3 Power Orbs e recupera 3 segundos de cooldown, que é o meu caso. E aí, eu tenho, com essa quantidade aqui, né, de custo de mana, eu bato basicamente a cada cast do Judgment, ó, já ganhei 3 Power Orbs instantaneamente. Eu tô ganhando 3 Power Orbs resetando 3 segundos de cooldown. O meu corpo fechado aqui, ele já tem basicamente 3 segundos de cooldown, então ele fica instantâneo, né? É basicamente isso. E as outras skills também, o cooldown delas é baixo. Como eu tô ganhando, tipo, sei lá, resetando 30 segundos de cooldown em um clique, eu fico com todas as skills com CD nenhum, zero cooldown. Detalhe, né? Aqui, deixa eu dar uma olhada, tá level 1, não tá, ó, tá level 6. Eu subi isso daqui pro nível 6, porque como, de novo, eu tô nesse... A gente chama de breakpoint, né? Eu tô no terceiro breakpoint ali, o primeiro breakpoint seria 820, o segundo 1640, e o terceiro 2000 alguma coisa, 2400 alguma coisa, não lembro agora. Como eu tô no terceiro breakpoint, eu consigo resetar cooldown o suficiente para me dar o luxo de, por exemplo, subir o nível aqui do Passage, que ele tem mais cooldown por level, né? Sobe o cooldown dele. Mas eu ganho muito dano, eu consigo fazer isso porque ele vai resetar instantaneamente ainda, tá? Mas se você tiver, tipo, eu acabei de colocar isso daqui online, você provavelmente vai querer ele no nível 1, porque é onde vai ter o menor cooldown, você vai resetar ele muito mais fácil. E aí, pra exemplificar, né? Ele no nível 1, olha a diferença na velocidade. É, muito mais rápido, né? Se a gente for comparar, ó, vou colocar no nível 6 de novo, do jeito que tava. Ó, ainda é super rápido, mas dá pra perceber a diferença, né? Pra mim não é uma diferença assim, tão significativa a ponto de me fazer querer perder esse dano, né? É muito dano a diferença, tipo 1400% de diferença de dano. Poderia deixar nível 7, mas aí eu acho que já fica... Hum, é, também não faz tanta diferença, eu poderia deixar nível 7. E aí já é tipo 1800%, sei lá, de dano. Eu acho que faz assim, muita diferença, né? Eu tava fazendo uns testes, faz muita diferença no dano. E, enfim, falei pra caralho, não expliquei porra nenhuma. Ponto é, como que você chega nesses breakpoints, né? Eu consegui colocar ali o meu custo para 820, como que eu faço para chegar em 1640, blá blá blá. Você usa essas relíquias aqui de persistência mais custo geral de energia. Você colocando uma relíquia dessa, você muito provavelmente já vai atingir ali o segundo breakpoint. Para o terceiro breakpoint, você vai precisar de pelo menos umas 3, se não me falha a memória. Eu estou usando 3 aqui. Então, 60, 120, 180. 180% a mais de custo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai querer sempre estar no mais próximo do custo de mana dos breakpoints possível. Então, por exemplo, aqui no meu caso, ó, no nível 1, tá 840, perfeito. Eu não quero ter muito mais do que 820 se eu tiver no primeiro breakpoint, porque eu não quero estar gastando mana a mais, eu não quero correr o risco de quebrar o meu loop, né? Eu tenho que ter mana suficiente para castar o Judgment vezes suficiente para resetar o cooldown do corpo fechado instantaneamente. Ponto. Então você sempre se mantém ali, o mais próximo do breakpoint. E aí, com isso, né, você consegue aqui mudar, aumentar ou diminuir o nível das skills para poder ajustar aí com base na sua necessidade, beleza? No meu caso aqui, nível 6, atinge o terceiro breakpoint, perfeito. Show! Ia fazer uma gameplay comentada, mas enfim, acabou que eu tô falando pra caramba
me perdi no roteiro, que não tem roteiro. E o vídeo ficou longo, então não vou fazer gameplay comentada. Mas tem o clipe da introdução. E, para finalizar, espero que eu não esteja esquecendo de nada importante, tem as relíquias. Já vou falar das relíquias. Na verdade, vou falar das relíquias antes. O que eu tô fazendo aqui com as relíquias, né? Simples. Não tem nada demais aqui. Tô usando caixa de energia, por quê? Porque eu tô usando o Passage como minha skill de dano principal. Isso daqui coloca uma instância de dano tóxico no Passage e aumenta todo o dano do Passage em 268%. Muito importante, aumenta muito dano. Dei sorte de estar com uma de dano crítico e ganho de experiência, então isso daqui tá muito boa. Isso daqui, importante, beleza? Já que eu tô usando Passage, eu uso aqui Paz e Tranquilidade para me dar um ganho mais de convicção. Toda vez que eu der o Passage perto de algum mob, para cada inimigo próximo ele vai me dar uma quantidade de convicção. Isso vai ajudar a gente a manter uma quantidade de convicção alta durante aí a run. E aí isso daí converte em defesa, converte em dano. Como a gente tem muita convicção, eu particularmente aqui, não me preocupei em nada em resistência física. Eu tenho algumas outras coisas, tenho persistência e tal, por conta das relíquias. Mas nessa build você não precisa se preocupar absolutamente nada com vida, com resistência, evasão, persistência, escudo, nada. Tá? Você vai ter uma quantidade tão absurda de convicção que você não vai morrer. E outra coisa, você não vai tomar hit, porque você tem muito range e você é muito rápido, nada vai te irritar. E se por algum acaso do destino, alguma coisa te irritar, você não vai morrer porque você tem milhões de convicção, tá? O bicho vai te bater, tipo, 4 mil de dano, você tem 5 milhões de convicção, ok, foda-se, né? Fora isso, o que a gente tem aqui? Tem essas relíquias de persistência e custo geral, que elas são necessárias para eu poder atingir os breakpoints. Tem a minha relíquia do corpo fechado. Fora isso, as relíquias aqui, elas são só de energia, basicamente. Energia e qualquer outra coisa útil, tá? Tem a promessa escrita, né, que eu já falei também. Energia ou qualquer coisa útil. Também tem essa relíquia aqui, que ela acaba sendo muito boa porque, como a gente colocou aqui a caixa de energia, a gente tem uma instância de dano tóxico. Quando a gente dá dano tóxico, a gente aplica, como que tá o nome em português? Contaminado, né? A gente aplica contaminação. E se a gente aplica muito contaminação, em algum momento a gente aplica o decrepitar, né? Decrepitar. O que acontece é que isso daqui não aumenta essa relíquia aqui, ela não aumenta só o dano tóxico, ela aumenta todo o dano. Então, no momento que a gente der o dano tóxico nos inimigos, a gente vai aplicar esse contaminado, e esse contaminado ele vai dar pra gente, com essa relíquia, um bônus de dano, tá? Então seria interessante aqui, nesses espaços livres, a gente colocar essas relíquias de dano contra contaminado, porque elas vão aumentar muito o dano de maneira geral. Beleza? Relíquias é isso, não tem nada demais. Mana aqui em todo lugar possível para poder atingir a mana pool necessária, para poder castar o Judgment Phase necessária, para resetar o Close de Buddy e entrar no loop. Show? Para finalizar, vou mostrar para vocês aqui a constelação, explicar para vocês e explicar uma técnicazinha também para você aproveitar melhor os seus pontos. Então, primeiro de tudo, vamos aqui redistribuir, né? Inclusive, isso daqui tá meio desalinhado, né? Poderia até reportar isso daqui, depois eu reporto. Mas enfim, vamos realocar aqui. Então, bora lá. O que a gente quer, né? Primeiro, a gente vai selecionar aqui Tupã. Tupã, a gente precisa de Tupã por conta das Power Orbs. A gente veio de Tupã, a gente vem para Iemanjá. Por que Iemanjá? A gente tem energia aqui, energia por cento, regeneração de energia, máximo Power Orb, ótimo, beleza. Então a gente pega tudo aqui, ganha pontos para liberar o Xumaré. Completou esses dois, tem ponto para o Xumaré. Completa o Xumaré é super importante, porque a gente ganha aqui, a gente ganha dano mágico multiplicativo por Power Orb, e a gente ganha a nossa mecânica principal de resetar o cooldown. Saiu de Xumaré, a gente vem aqui dano crítico, pega a constelação inteira de dano crítico. Saiu de dano crítico, a gente vem aqui para o Shun, a gente pega nossa constelação de Gold. Depois a gente desce para São Longuinho, pega aqui mais redução de cooldown, a gente pega esse bônus aqui que é super importante, porque a gente vai estar basicamente teleportando pelo mapa numa velocidade absurda, matando tudo, então a gente não vai ficar parando para pegar loot, certo? Com isso daqui, toda vez que a gente matar um raro, por 10 segundos, todo o loot do mapa ele vai ser atraído para você. Então você não precisa se preocupar. Isso daqui é extremamente importante e muito bom. Sabe aqui de São Longuinho, a gente vem para Quandubá, ou Aquanduba, não sei como é que fala.
mas é uma constelação que ela dá bastante convicção pra gente, tá? E depois disso daqui, a gente pode fazer algumas outras coisas diferentes. Você pode pegar resistências, não recomendo, porque você não vai precisar, tá? Você pode pegar aqui, por exemplo, mais orbe de agilidade, mas você não tá pegando orbe de agilidade aqui, então é indiferente. O que eu vou fazer vai ser pegar aqui, ó, a Yangá, porque é Yangá, porque a gente tem dano tóxico, tá? E é dano tóxico aditivo, e aqui a gente pega dano tóxico multiplicativo. É um pouquinho a mais de dano. A gente não tem nada muito mais útil para pegar. A gente poderia pegar aqui também Agility Orb. Se você quiser, você pode, porque quando você tiver em boss, por exemplo, ele vai ajudar a resetar mais rápido. Então, se você tá colocando a build agora, e você ainda tá no primeiro breakpoint ali de mana, talvez pegar aqui São Despedido seja bom para você, porque quando você estiver batendo em boss, especialmente, você vai estar gerando Agility Orb além das Power Orbs e vai estar resetando mais cooldown aqui mais rápido. Então, isso daqui, se você está começando, essa constelação é boa. No meu caso, eu não acho que seja necessário. Então, os 4 pontos restantes, eu coloquei aqui. Antes de confirmar, o que eu vou fazer? A gente colocou os pontos aqui, cada constelação que a gente completou, a gente ganhou caminhos de devoção. Muito provavelmente isso daqui não funciona da maneira como deveria. Muito provavelmente é um bug. Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue vir nessas constelações que a gente preencheu, considerando que você tem ponto suficiente, se você fizer isso muito cedo, eu tô fazendo isso agora, já completei tudo, tá vendo? Eu tô com bastante ponto aqui. Se você fizer isso muito cedo, não vai funcionar. Você primeiro completa, antes de confirmar, você faz isso. Você vem aqui, você tira aqui, ó. Tira esses 2 pontos, vem aqui, tira esses pontos, pronto. Você tem todas as suas constelações e você acabou de liberar 5 pontos para você colocar em qualquer outra coisa que você quiser. Quero pegar aqui, ó, Santo Expedito inteiro. Eu venho aqui e pego o Santo Expedito inteiro. E eu continuo com os pontos que eu quero e todas as outras constelações que eu não teria liberado se eu tivesse feito isso daqui no começo. Se eu tivesse pego só esses pontos aqui, na verdade eu ia ter parado aqui, né? Nem a Iemanjá eu ia liberar. Então você pode fazer isso. No meu caso, isso daqui é muito bom, tá? Especialmente para vocês que vão colocar build online agora, isso daqui vai ajudar bastante por conta da Santo Expedito. No meu caso, não quero fazer isso. Por que não quero fazer isso? Porque o Passage ele tá dando elétrico e com a Relíquia ele tá dando dano elétrico e tóxico. Então esses nudes de dano elétrico aqui, pra mim, eles são úteis, tá? Vou deixar esses 2 aqui. E esses 3 aqui eu vou tirar por quê? Muito importante. Não pega o último ponto de Iemanjá nunca. Porque, última linha, ganhar um orbe do poder requer 60% multiplicativo a mais de energia. Você pegou esse ponto aqui, você quebrou a build. Você pegou esse ponto, você não lupa mais. Porque ele vai custar muito mais do que 820 de mana pra gerar uma Power Orb. Você pegou esse ponto, você não lupa mais. Então, importantíssimo, não pegue o último ponto de Iemanjá. Beleza? Junto com o último ponto, esses outros 2 aqui de escudo de energia, eles são inúteis. Porque tanto faz a gente ter escudo de energia ou não. A gente vai estar com milhões de convicção, não faz a menor diferença. Então a gente economiza 3 pontos aqui. Peguei esses 2 de dano elétrico, pra mim faz sentido. Tá sobrando 3 pontos. Vou pegar esses 3 pontos de dano elétrico, redução de resistência elétrica aqui, pra eu dar mais dano. Essa é a constelação. Beleza? Ainda tá faltando aqui pra mim, acho que uns 2 a 4 pontos de constelação. Muito provavelmente eu colocaria aqui mesmo, nessa constelação aqui da Jaci, com o dano elétrico aqui. Intensidade de eletrocução, acho que eu nem colocaria. No meu caso, eu não colocaria, porque eu tô capado de crítico, tá? Mas, se você não tiver capado de crítico, você vem aqui e pega intensidade de eletrocução, que isso daqui vai ajudar você a capar o seu crítico. Porque quando você aplica eletrocução nos mobs, eles tomam mais crítico. Fechou? Então, acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu falei mais do que eu deveria falar. Espero que tenha ficado claro. Infelizmente, eu já tinha gravado esse vídeo 1, 2 vezes e perdi, né? Então, acabou que o roteiro foi pro caralho. Resolvi fazer no modo foda-se mesmo. Mas espero que tenha dado para compreender, tenha ficado bem explicado. E, como sempre, tô sempre no Discord, no meu servidor Discord. Tô sempre no servidor Discord do Hellclock. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa nos comentários. Me chama no Discord, aparece no servidor do Hellclock. Vou estar aí para te responder. Qualquer um desses lugares, qualquer uma dessas situações, vou estar aí para te responder. Só me dá um alô.
Eu acho que eu comentei no começo, né, que esse daqui foi o Merck que descobriu, mas, enfim, ele fez um vídeo também em inglês. Vou deixar na descrição o vídeo, vou deixar o link da Twitch também. Ele tá streamando Hellclock todo dia aí por 15 horas por dia. Ele tá streamando Hellclock, bizarro, né? 12 a 15 horas por dia. E ele é muito bom também em jogar PoE. Enfim, a gente tá fazendo muito Theorycrafting de build, tá? Nessas últimas, acho que essa última 1, 2 semanas aí, a gente tem feito muito Theorycrafting de build. O conteúdo dele é muito bom. Então, vou deixar na descrição aí, junto com o link pra Wiki, Hellclock, o servidor do Discord do Hellclock, o meu servidor, etc. Tudo na descrição. E é só clicar lá, acessar, dar um salve na gente, etc e tal. Já sabem, coisa de praxe. Vou ficando por aqui. Tô devendo builds pra vocês de split shot e outras coisas. Vou fazer aí nos próximos dias. Talvez não amanhã. Então, me desculpem. Mas vocês vão curtir isso daqui, vocês vão querer aproveitar antes dos devs mexerem, tá? Fiquem com Deus, até mais, um abraço e tchau, tchau.